quero que mais pessoas façam. O meu papel aqui é chegar e abrir os espaços e falar de um assunto que a gente não podia nem sequer falar alguns anos atrás, né? Yes, bitch. Work. Mas eu acho que a principal coisa que eu trago assim, da minha infância para hoje é essa palavra, sabe? Acesso. Eu acho que não é justo que alguns tenham tanto acesso e outros tão pouco. Então, eu acho que essa é a principal característica assim, da minha trajetória, que eu tento trazer isso para dentro do meu trabalho todos os dias, porque é muito diferente, né? Não adianta a gente falar que é igual, porque não é igual. E aí eu terminei, né? Me encontrando com isso há uns 3 anos, mais ou menos. Eu digo assim, eu não gosto de romantizar o trabalho, sabe? Assim, trabalho é trabalho, a gente tem que fazer, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente encontra propósito dentro do nosso trabalho, a gente entrega um outro nível de trabalho, sabe? E eu acho que foi isso que aconteceu comigo há mais ou menos uns 3 anos. Eu sempre fui incomodada ao longo da minha vida por essa questão do acesso e eu encontrei há uns 3 anos o propósito, dar acesso a isso a pessoas que não tinham, né? É uma cirurgia que muda vozes, mas na realidade ela muda vidas, ela muda vidas. Nosso cartão de visita é a nossa voz, né? Então eu fico imaginando como deve ser difícil, complicado para as pessoas chegar num ambiente e não poder dar oi, não poder dar bom dia, não poder se sentir à vontade para fazer isso. Então, sem dúvidas, eu não posso dizer para você que eu tive uma trajetória cheia de percalços, porque não é verdade, eu tive uma trajetória cheia de oportunidades, mas eu acho que a nossa vida é o que a gente faz das oportunidades que a gente recebe. E sem dúvida, hoje eu tenho uma dessas grandes missões, esses grandes marcos assim que norteiam as minhas decisões, as minhas condutas. Eu preciso dar acesso a quem não tem acesso, porque não é justo, sabe? Então, eu acho que essa é uma das principais características da minha infância que eu trago para dentro do meu trabalho hoje, sem dúvida. Durante o período da minha residência médica, eu estava me formando otorrino ainda, eu concorri a um programa de bolsas para poder passar um tempo nos Estados Unidos, e aí fui selecionada pela Academia Americana de Otorrinolaringologia para passar um período nos Estados Unidos. E aí foi a primeira vez que eu vi essa cirurgia. Achei bacana, tudo super legal, mas eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso aqui e tal. É uma coisa que eu conheci na minha formação, mas eu não vivi dentro da minha formação. E aí eu sabia como fazer a cirurgia, conhecia da técnica. Essa paciente me procurou e me falou isso. Falou assim, Érica, eu não tenho desejo de fazer nenhuma mudança corporal, mas eu não consigo mais conversar com as pessoas. Eu não consigo mais dar bom dia para as pessoas. Eu não saio mais de casa. E é por causa da minha voz. Ela até era uma paciente trans que já tinha bastante passabilidade cisgênero. Ela já tinha bastante modificações assim, faciais que permitiam a ela não ser confundida por sua aparência, sabe? Uhum. Mas a questão da voz era uma questão extremamente importante para ela. E aí eu combinei com ela. Falei assim, eu sei como faz a cirurgia, eu já vi o resultado, eu sei que dá certo, mas eu não posso mentir para você. Eu nunca fiz. Você quer que eu faça? Ela fez, doutora, gostei de você. Quero. Falei, então, vamos nessa. Fui fazer essa primeira cirurgia, um pouco de apreensão no meu coração. Falei, gente, eu já vi tantas. Eu estudei, e eu liguei para esse médico que eu acompanhei nos Estados Unidos. Falei, olha, apareceu aqui para mim e tal. Ele, não, vai lá, é aquilo ali que você viu, faz. Falei, bom, vamos nessa, tem que dar certo. Só tem essa opção, dá certo. Fiz a cirurgia dela, e aí parte da recuperação dessa cirurgia é ficar em silêncio, né? Tem que ficar de 7 a 10 dias em silêncio. Então a gente passa aí 7 a 10 dias de mistério, sem saber o que aconteceu. Quando ela voltou no consultório no 7º dia, falei, conta para mim de 1 até 10 para eu escutar a sua voz. Aí chorou ela, chorou eu, chorou todo mundo, porque a voz dela ela teve um resultado impressionante. Assim, para a gente ter um parâmetro de comparação, por exemplo, uma voz dita masculina tem em torno de 100 Hz de frequência, e uma voz dita feminina tem em torno de 200. Por exemplo, a minha tem mais ou menos isso, tem 200 Hz. Ela saiu de 120 Hz, que é uma voz super masculina, para 220 Hz, que é um ganho bastante significativo. Ela ficou com a voz mais aguda do que a minha, por exemplo. Chorou ela, chorou eu, chorou todo mundo. E aí, dessa paciente, ela falou assim para mim, doutora, por que você não divulga que você faz isso? Eu falei, olha, é porque eu não fazia, né? Você foi a primeira, eu não podia divulgar que eu fazia uma coisa que eu não
fazia. E aí ela falou assim: ah, então a partir de agora a gente vai divulgar que você faz. E aí ela mandou para mim assim umas 5 pacientes. E aí dessas 5 vieram mais tantas outras e assim foi crescendo essa malha, assim, tomando uma proporção muito grande, de modo que hoje assim eu já operei pacientes do Pará, de Alagoas, Sergipe, Brasília, São Paulo, Rio. Vai mudar o paradigma da saúde aqui no nosso estado. E eu acho que excelência é isso, sabe, Lucas? É trabalhar todos os dias com pequenas coisas e entender que a gente tem um papel social também com isso, sabe? Eu quero que outras pessoas olhem para esse trabalho e falem, poxa, legal, eu quero fazer também. Tem muita gente que pensa que eu vou chegar lá e aí eu vou parar, assim, não vou contar para ninguém o que eu faço. Ao contrário, eu quero que mais pessoas façam. O meu papel aqui é chegar e abrir os espaços e falar de um assunto que a gente não podia nem sequer falar alguns anos atrás, né? Então, eu acho que a gente tem esse papel também, de abrir espaços e dar acesso a outras pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, eu acho que é maravilhoso, eu acho que é incrível.